Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus, a todos irmãos, amigos que vão ouvir mais uma porção da palavra de Deus neste momento. E o texto que eu destaquei aqui para nós estarmos meditando, refletindo, ainda falando e focando sobre a família, né, no ambiente presbiteriano independente, Gênesis capítulo 17. Quero que você acompanhe comigo aí do verso 1 ao verso 4, que vai dizer assim: Quando Abraão atingiu a idade de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra e Deus lhe falou, no verso 4: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, e será pai de numerosas nações. Amém e amém. Vamos orar? Pai eterno, Pai amado, adorado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mais uma vez, Pai, estamos diante desta palavra que é viva e eficaz. Ela venha falar o coração de cada um que estiver ouvindo esta mensagem e que eu seja um instrumento nas tuas mãos. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido Abraão, que é chamado o pai da fé, chamado amigo de Deus. Abraão que nasceu em Ur dos Caldeus, casado com Sara. Antes aqui o nome dele era Abrão e o nome da sua esposa era Sarai. Nesse capítulo 17 aqui, ele tem o nome mudado para Abraão e de Sarai para Sara. Ele viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Acontece essa história. Deus faz um chamado na vida de Abraão, no capítulo de número 12, quando ele tinha 75 anos. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão aceita o desafio de sair da sua terra e ir para uma terra distante, uma terra que ele não conhecia, mas através da fé ele foi obediente ao chamado de Deus. E aqui, meu querido, minha querida, nesse intervalo do capítulo 12 até o capítulo 17, Deus prometeu que ele faria dele uma grande nação, e aí ele resolve pegar ali a sua empregada, a sua concubina e ter um filho com ela. Um filho que não era o filho da promessa, chamado Ismael. Mas o filho da promessa viria, que seria pai de uma grande nação. E aí, sim, quando ele estava com 99 anos e Sara com 90, aí sim veio o filho da promessa, veio Isaque. Ele teve Ismael, que não era o filho da promessa, mas teve Isaque. E esta família, meu irmão, minha irmã, se olharmos aqui, ela enfrentou provações, alcançou vitórias, teve momentos de alegria, mas também de tristeza. Como qualquer família, enfrentou fracassos, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, viveu uma vida de intensa comunhão. Uma vida de intensa comunhão com Deus, cumprindo aí a sua missão dentro do plano divino. E qual família, eu questiono você que está me ouvindo nesse momento, qual família não passa por provação ou já passou? Qual família não tem momento de tristeza e ora momento de alegria? São famílias feitas de pessoas imperfeitas, mas que buscam viver em união, buscam viver bem uns com os outros. A diferença da família de Abraão, mesmo em meio a momentos de tristeza, mesmo em meio às provações que ele passou, a diferença é que ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Como é que está a nossa vida de comunhão com Deus?
E nesta vida de comunhão com Deus, a gente aprende 3 coisas com Abraão. Era uma família exemplar no exercício da fé e da obediência. Isso mesmo, né? No exercício da fé e da obediência. Família temente a Deus, né? Anda na minha presença, diz aqui o verso 3, e ser perfeito. Anda na minha presença, né? Eles eram um casal que compartilhavam junto as experiências de Deus. Como eu disse, ele foi chamado, né, amigo de Deus, o pai na fé. Mas para que, né, a promessa do Senhor se cumprisse na vida de Abraão, foi preciso de fé, foi preciso de obediência. Obediência. E hoje nós somos, como família, somos desafiados também, né, a viver uma vida de fé e uma vida de obediência, né? Se lembrarmos aqui mesmo no livro de Gênesis, no capítulo 18, verso 14, vai dizer assim, Deus falando para Abraão: acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Você está enfrentando provação? Você está enfrentando momentos de tristeza? Você está experimentando algum fracasso na sua família? Olhe o que a palavra diz para você, a palavra de Deus. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Não, para Deus nada é difícil, para Deus nada é impossível. Basta que você exercite a sua fé, basta que você obedeça a esse Deus. Paulo vai lembrar, né, citando Abraão lá no capítulo 4 de Romanos, no verso 18, vai dizer assim, preste atenção. Abraão, esperando contra a esperança, creu, sem enfraquecer na fé. Não duvidou da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, ou seja, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Capítulo 4 de Romanos. Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele promete, meu querido amigo, meu querido irmão, mas para isso eu preciso de exercitar a minha fé. Eu preciso exercitar a minha fé. Quando eu não exercito a minha fé, eu não pratico os atos da fé, automaticamente o quê? O mundo me derrota. O mundo me derrota. Ao invés de eu vencer o mundo, ao invés de eu vencer as lutas que o mundo oferece, os problemas, se eu não exercito a minha fé, se eu não fortaleço a minha fé, eu automaticamente me sinto um derrotado. Derrotado. Pastor David Wilkerson falando sobre isso, né? Sobre exercitar a fé. Toda vez que o crente exercita sua fé aonde? Na palavra, na Bíblia. Exercita sua fé na palavra, na Bíblia. Jesus vem àquela pessoa, ou seja, vem ao seu encontro. O Espírito Santo vai trazer o quê? Conforto e renova as forças em tempos difíceis. Amém? É isso que ele faz. Quando você exercita a sua fé, através da palavra, e Paulo vai lembrar, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou estar ouvindo a palavra, vou estar alimentando, fortalecendo, exercitando a minha fé. E aí, né, Jesus vem ao seu encontro através do Espírito Santo, Consolador, vai trazer conforto, consolo, vai renovar as nossas forças em tempos difíceis. Para isso eu preciso de manter a minha fé ativa, né? Na expectativa de que Deus opere, que se Deus operou lá no passado, né? Durante todos os exemplos da Bíblia, é o mesmo Deus que opera hoje. Hebreus vai lembrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje o será para todo o sempre. Eu preciso então manter essa fé ativa, viver pela fé, é estar na dependência de Deus, meu amado, é esperar, é atentar, é ouvir Deus para depois de tudo você poder agir, mas é ouvir Deus e fortalecer, porque em tempos difíceis, como a gente está citando aqui, né, dúvidas, desânimos que sobrevêm sobre cada família, eu preciso o quê? Exercitar minha fé para confiar nesse Deus, crer quando não sabemos, mas Deus sabe. Ele nem sempre vai responder no nosso tempo, mas ele vai responder na hora certa as nossas expectativas, mas para isso eu creio. Eu ando pela fé,
como diz o apóstolo Paulo, não por aquilo que eu vejo, mas eu ando pela fé. Eu creio que Deus, ainda que não veja, Ele está fazendo, né, o que é melhor para mim. Ainda que eu não veja, Ele está no controle, mesmo que não haja uma lógica diante, né, do problema que eu estou enfrentando, que o problema que a sua família está enfrentando. Você não vê lógica no agir de Deus, mas Ele sabe o que é melhor. Então, meu querido, exercite a sua fé e obedeça. O que significa, então, viver uma vida de obediência? Você pode estar perguntando. É abrir mão da sua vontade pessoal em detrimento da vontade de Deus na sua vida. É conhecer o Senhor, é confiar que Ele faz o melhor sim, né? Então, tem vários benefícios quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu obedeço a Bíblia Sagrada, quando eu obedeço os mandamentos, eu vou, né, ser mais prudente e forte. Quando Jesus lembra lá, né, daquele que construiu a casa sobre a areia, sobre a rocha, né, obedecendo isso, sendo prudente, construindo a minha vida sobre a rocha, eu vou vencer as dificuldades, eu vou estar mais prudente e mais forte. E ao mesmo tempo, obedecendo a palavra, eu vou me tornar diferente no meu modo de agir e de ser. Vai mudar o meu modo de agir, de ser, de pensar, né? Há promessas para aquele que obedece à palavra de Deus, creia nisso, né? Traz bênçãos, tem bênçãos para nossas vidas. Eu poderia estar citando aqui em tudo isso versículos, mas o tempo não permite. Mas eu preciso ser obediente a Deus. E obediente também, você que é membro de uma igreja evangélica, obediente aos seus líderes, pois eles zelam pela sua vida e vão prestar conta diante de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecer também os seus líderes, aqueles que cuidam de você, pastor, pastora, enfim. Viver uma vida de obediência era o que Abraão fazia. Exercitava a fé e vivia uma vida de obediência, porque quando eu vivo na desobediência, meu querido, né, dois exemplos aqui da palavra de Deus, né, Deus rejeitou a oferta do rei Saul, porque ele foi desobediente. 1 Samuel 16, versículo 4. É melhor obedecer do que o sacrificar. Ele deixou de obedecer e resolveu sacrificar ali as ofertas, sem prestar atenção na ordem que o profeta Samuel tinha dado para ele, vindo de Deus. Outro exemplo de desobediência. E aí, por causa da desobediência, né, Deus rejeitou o reinado de Saul e colocou Davi no lugar de Saul, por causa da desobediência. Jonas também foi desobediente. Deus manda ele ir para Nínive pregar a palavra, ele pega um navio, vai para Tarsis, desobedecendo, e ali, aquele navio em alto mar, né, vem uma tempestade muito grande, e ele acaba sendo jogado em alto mar, vai ficar dentro de um grande peixe 3 dias e 3 noites, e depois é vomitado na terra, em terra firme. Por quê? Desobediência. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui, né, com a família de Abraão, é fé e obediência. E outra lição que a gente aprende com Abraão aqui também, meu querido, né, é a administração dos conflitos familiares. Será que é fácil administrar um conflito dentro da família? Se não tivermos a direção, a orientação de Deus, se não fosse Abraão temente a Deus, se não fosse Abraão, né, buscando a presença de Deus, buscando, né, a fé e a obediência, diante de um conflito ali com seu sobrinho, no capítulo 13, vai narrar isso, ele tinha um sobrinho. E aí o gado dele estava crescendo e do sobrinho também estava crescendo, né, os seus gados, e não havia mais espaço para eles. E aí houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de gado de Ló. E aí, diante dessa contenda, ele, sendo sábio, né, sabendo ali resolver esse conflito, ele anda mais um pouco, mostra ali, né, uma campina muito grande para o seu sobrinho Ló. Ló, se você for para a direita, escolhe um caminho. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló seguiu o seu caminho. Ele soube lidar ali com um conflito familiar, com muita sabedoria e boa vontade. É sabedoria que a gente precisa de pedir a Deus, como diz lá em Tiago. Peça que Ele vai dar sabedoria, sim, para você lidar com os conflitos familiares, porque é triste. Você concorda comigo que é muito triste a gente ver conflito entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos.
né? Principalmente quando morre alguém da família e tem que negócio de herança para dividir, herança para ver e tal, não vem aquele conflito. É muito ruim essa situação, meu querido, né? Quanta confusão é gerada num conflito e muitas vezes diante do conflito ninguém está disposto a ceder. Sempre um quer achar que é melhor do que o outro. Ah, eu tenho razão nisso aqui, então eu não abro mão da minha posição, da minha opinião diante de um conflito. Muitas pessoas não são flexíveis diante do conflito. E aí acaba gerando uma confusão maior ainda, né? No conversar, e acaba muitas vezes partindo para briga mesmo, né? Não só briga, de palavras, mas de agressão física. E isso é muito ruim. Por quê? Falta sabedoria para administrar os conflitos familiares. Eu preciso pedir, como Abraão, pedir sabedoria a Deus, porque não podemos mudar outras pessoas. Você já parou para pensar nisso? Eu não posso mudar outras pessoas, eu posso mudar a mim mesmo. E assim, as mudanças ao redor vão acontecer. Então, diante de um conflito familiar, olhe para você primeiro, né? O que eu preciso mudar? O que eu tenho falhado no meu modo de pensar, no meu modo de falar, no meu modo de agir? E eu quero listar aqui algumas coisas que podem te ajudar a superar conflito familiar na sua casa, entre os seus irmãos de sangue, entre a sua família, meu querido. Saiba ouvir. Primeira coisa é saber ouvir. Provérbios vai lembrar aqui para mim e para você: responder antes de ouvir, você comete insensatez e passa vergonha. Responder antes de ouvir é insensatez, você acaba passando vergonha. Então, saiba ouvir, ouça mais e fale menos, Não interrompa quando outra pessoa estiver falando. Ou seja, tenha domínio próprio para resolver o conflito familiar que você estiver enfrentando. Peça direção de Deus, sim, meu amado. Peça direção. Você exercitando a sua fé, você sendo obediente, Deus vai te dar a direção certa para você passar por isso. Não resolva de cabeça quente o problema, e procure definir claramente qual é o problema. Muitas vezes conversa e não chega a lugar nenhum. E não procura saber qual é a origem do problema, qual a origem daquela confusão, qual é a origem daquele bate-boca, muitas vezes desnecessário, entre alguém da família. Qual a origem disso? Procure saber a origem e não resolva nada de cabeça quente. Você concorda comigo, mas e na hora de colocar isso em prática? Provérbios 14:30 vai mostrar: o ânimo sereno é a vida do corpo. A pessoa serena é vida para o corpo, vai resolver. Pense em como resolver o problema também, pense. Não fique só jogando a culpa no outro. A culpa é sua. O pai com o filho, o marido com a esposa, ou vice-versa, ou entre irmãos de sangue, a culpa é sua. Pense em como resolver o problema. Novamente, Provérbios. Você que está me ouvindo, meu amigo, e que tem uma Bíblia e acesso a uma Bíblia, leia o livro de Provérbios em casa, leia o livro de Salmos. Você que não conhece a Deus, leia. Você vai aprender lições para conduzir a sua família debaixo da vontade de Deus. E Provérbios 15:28 vai dizer: o homem com ira suscita contendas, mas o longânimo, o manso, apazigua a luta. Ira vai gerar contenda na hora que os ânimos estão aflorados no conflito familiar. O conflito familiar aqui entre Abraão e seu sobrinho Ló. O gado está crescendo demais, de repente eles poderiam, mas meu tio está me roubando aqui, está querendo levar vantagem sobre mim. E tudo, não. Abraão, com sabedoria, tá aqui essa campina enorme. Escolhe. Qual você quer ir, para a direita ou para a esquerda? E ele foi para o lugar que ele escolheu, infelizmente, foi para a cidade de Sodoma e Gomorra, que lá na frente foi destruída com fogo. Mas foi a escolha dele, e ali houve paz na família de Abraão, sobrinho para um lado e tio para o outro. Então, reconheça, meu irmão, tenha humildade de reconhecer que você está errado. Como eu disse aqui, seja flexível, ceda, reconheça. Muitas vezes é difícil reconhecer que nós estamos errados, ser humilde para reconhecer isso, meu querido, minha querida. E outra coisa importante é exercitar o perdão, ou seja, estar disposto a perdoar. É difícil. Muitas vezes a pessoa te machucou mesmo, magoou, te ofendeu, mas
é algo bíblico, que a gente precisa de exercitar esse perdão, estar disposto a perdoar e a oferecer o perdão e a receber o perdão. E por último, o importante disso tudo, você colocando tudo isso em prática, ore. A oração vai acalmar os ânimos. A oração, né, diante da oração, Deus, eu preciso de Ti, me ajuda, me dá a direção, qual caminho eu vou tomar para resolver este problema, este conflito, algo que está acontecendo na sua casa, é a oração. E foi isso que Abraão fez. E por último, meu querido, Abraão ensina para nós aqui, Abraão e Sara, né, o cuidado quanto ao futuro dos filhos. Por último, a gente aprende isso. Eu citei aqui que ele teve um filho chamado Ismael, que não era o filho da promessa. Mesmo assim, ele não desamparou esse filho. Ele não desamparou esse filho. Teve um momento que não estava combinando mais estar junto, né, o Ismael com o Isaac. Foi preciso de Ismael e a sua mãe sair de casa. Mas Abraão ali proveu pão, proveu água. E lá na frente, no capítulo 25, vai mostrar ele provendo presentes para o seu filho. Mas ele se preocupou com o seu filho Ismael, mas se preocupou também quanto ao futuro do seu filho Isaac, quanto à escolha de uma esposa para o seu filho Isaac, mandando, né, um dos seus servos, fazendo ali um juramento, um dos seus servos fez juramento com ele ali, de ir até a família de Abraão e lá, né, estaria a esposa que seria a esposa de Isaac. Sabemos que hoje em dia, né, a cultura é totalmente diferente, não é assim, né, que as pessoas arranjam, né, um namorado, um futuro esposo ou esposa. Mas a preocupação ali de Isaac quanto a um bom casamento para o seu filho. E você, pai, mãe, que ainda tem filho criança, filho adolescente, que ainda não casou, você tem tido essa preocupação de orar? E orar, né, se você tem filho pequeno, já vai orando desde pequeno. Eu sempre oriento isso para minhas ovelhas. Desde pequeno, tá com 3, 4 anos, vai orando, Senhor, prepara um bom marido, uma boa esposa para o meu filho, uma mulher, um homem temente a Deus, que siga ali os mesmos caminhos, porque a Bíblia vai falar, né, lá em Coríntios, do jugo desigual. Treva com luz não combina. Treva com luz não combina. Então, né, você tem tido essa preocupação quanto ao futuro do seu filho, como Abraão tinha, né? Meu filho tá nem pensando em casar ainda, tá fazendo uma faculdade, quem sabe está estudando ainda, mas comece a orar pela vida do seu filho, incentive ele a orar também para que Deus prepare uma boa esposa, um bom esposo. Faça como eu fiz, mas a missionária, né? Muitos anos orando, e antes da gente começar a namorar foi 1 ano de oração, meu querido. 1 ano de oração. E hoje eu tenho esta bênção ao meu lado, que é a minha esposa. Há 13 anos, esta bênção que eu tenho ao meu lado, mas fruto de oração. 1 ano orando para depois nós começarmos a namorar. Então, preocupe também você, pai e mãe, com a vida do seu filho, com relação ao casamento, com relação, né, à vida profissional, aos estudos. Se preocupe sim, se preocupe em dar o melhor para ele. E se você tem seus filhos todos casados, encaminhados, se preocupe em estar orando por eles, para que eles sejam bem-sucedidos na família, sejam bem-sucedidos nos estudos, né, no trabalho deles, para que Deus os proteja, os guarde, para que, né, se algum filho seu que, né, já tem a vida feita, está casado e tem até netos, né, tem até filhos já e você tem netos, ore para que, se ele está nos caminhos do Senhor, ele continue firme nos caminhos do Senhor, não se desvie. E se ele ainda não está, ore para que ele volte para os caminhos do Senhor, para que ele conheça Jesus como Senhor e Salvador e sirva de exemplo para ele. Exemplo de fé, exemplo de obediência, dê um bom exemplo na hora de resolver os conflitos dentro de casa. Ele vai ver a diferença, que os filhos se espelham nos pais, muitas vezes, né? Não é no muito falar, mas no nosso exemplo, nas atitudes, como pais, o filho está espelhando. E assim, a sua família vai ser uma família mais abençoada ainda. Vai ter problema? Como toda família tem?
temos problemas, sim, temos dificuldade, temos tribulações, mas a diferença é que quando nós seguimos a atitude de Abraão, que ele era um exemplo de fé e de obediência, um exemplo de administração de conflitos familiares, buscando a direção, a sabedoria de Deus, a orientação, orando nesses momentos, e o cuidado com o futuro dos seus filhos. Não só o futuro material, né? Um bom emprego, mas principalmente o futuro espiritual dos seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, diz a palavra de Deus. Ore com eles e por eles. Siga esses conselhos que eu estou passando para você da vida de Abraão e de Sara e de Isaac, o filho. Siga esses conselhos, você vai ver a bênção que vai ser o seu lar, a sua família. Em nome de Jesus, eu te abençoo neste momento. Amém. E quero orar por você. Pai eterno, Pai amado, neste momento, ó Deus, eu quero profetizar uma bênção sobre cada um, irmão e irmã, e pessoa que está ouvindo esta mensagem, Pai. Pessoa que está com problemas dentro do seu lar, ó Deus, não consegue resolver, falta de entendimento, falta de harmonia. Entra, Senhor, com providência no lar de cada um que está ouvindo esta mensagem, ó Pai, que vai ouvir. Entra, Senhor, e traga paz, traga harmonia, e que cada um, Pai, a começar por mim também, possamos exercitar cada vez mais a nossa fé, ser obedientes ao Senhor Jesus, obediente aos seus mandamentos, ó Pai, para poder colher as bênçãos do Senhor na nossa vida em particular e também na nossa família, Pai. Entra com providência no lar de cada um, Pai, e dá sabedoria, Senhor, para estar orientando os filhos no caminho do Senhor, ó Pai, quanto ao futuro dos filhos. Em nome de Jesus, Deus, abençoe a cada família nas suas necessidades, ó Pai. Sara as enfermidades, cura, Pai, liberta, transforma, fortalece a fé, Pai. É isso que eu peço a Ti, Pai. Neste momento, eu oro confiando no poder que há no nome de Jesus, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.